Olá, meu nome é Thaís Viana e hoje eu sou facilitadora de autoconhecimento e expansão da consciência. Eu preferi tratar do ser para que o paciente nunca exista. Eu venho de uma formação tradicional da área da saúde, onde eu atuei por alguns anos dentro de centro cirúrgico. Eu participei de muitas cirurgias. E uma coisa que sempre me questionava, e uma coisa que sempre me inculcava era observar aqueles pacientes e sempre de forma muito amorosa, independente de quem era ou como tinha chegado até ali, ou do seu diagnóstico, ou de alguma dedução que toda a equipe estava tendo em relação àquele paciente. Mesmo diante de deduções superficiais, se aquele paciente chegou baleado ou esfaqueado por ser uma vítima ou por ser um agressor, eu sempre procurei olhar aquele ser como um ser que fere ou que se fere porque foi ferido. E foi ferido em outras áreas, que não o seu corpo. E que foi ferido por outras pessoas ou até por si mesmo. E eu observava que era de repetidas vezes que esse paciente poderia até se curar e ter êxito durante um processo cirúrgico, mas depois acontecia alguma outra coisa, algum efeito colateral de alguma medicação, ou até mesmo a repetição daquela mesma doença, ou novas doenças. E o que eu percebi é que no nosso planeta atual, nós encaramos o ser, o doente, como um grande elefante. Thaís, como assim? O elefante, ele é um animal enorme. Imagina que ele fosse muito maior do que ele é e que o nosso tamanho fosse bem menor, do tamanho de uma formiga, por exemplo, ou de um bichinho um pouquinho maior. Só para você entender as proporções. E aí nós, desse tamaninho, diante de um animal tão gigante, a gente não ia conseguir ver ele como um todo. Vê se faz sentido isso para você. E a gente ia pegar partes diferentes para tratar. Uma equipe ia pegar o rabinho dele e ia começar a tratar do rabinho e eles iam se questionar o que é isso, né? E outra equipe ia pegar a patinha e ia cuidar daquela patinha e se questionar o que bicho é esse? E outra tromba, que bicho é esse? E outras orelhas, que bicho é esse? Porque essa equipe, por ter um tamanho tão menor, não conseguia ter uma visão do todo daquele elefante. Então cada um estava cuidando de uma parte do elefante e se perguntando que bicho é esse. E aí que começam as deduções. O rabinho, ele pode ser o quê? Uma cobra com cabelo? E os pés? Pode ser confundido de repente com um casquinho de várias tartarugas, assim, uma do lado da outra? Os que estavam com as orelhas iam ter outra dedução, e os que estavam com a tromba, outra dedução. Deduções isoladas, separadas, e que não chega no todo que é um elefante. Thaís, que história é essa de elefante? Por que você está falando isso? Porque nós, seres humanos, nós somos seres complexos. Nós somos seres com vários corpos sutis. Nosso corpo físico, ele não está sozinho. Nós temos outros corpos sutis. E se essa doença ela está instalada em um corpo sutil, o corpo físico ele é só o resultado, é o último estágio. Então, se não trata a causa, essa doença sempre vai se repetir. É como uma árvore. Se a árvore tem problema nos seus frutos, não adianta tratar o fruto. É muito provável que esse problema esteja na raiz. Enquanto essa raiz não for tratada, ela vai dar frutos doentes, frutos problemáticos, frutos ruins. Então veja, eu acredito num futuro onde será tratado o ser como um todo, de forma holística. Porque nada é separado, nós não somos separados. É tudo uma coisa só. E a gente precisa compreender de como que funciona isso. Como que esses corpos se entrelaçam? Como que um influencia o outro? Quem são eles? Isso é muito importante que a gente entenda. Isso a gente consegue através do autoconhecimento.
Pense comigo numa situação de um tratamento de um doente hoje. Quando a gente chega num hospital, para até chegar um momento cirúrgico, a gente precisa de tantas pessoas, de tantos fatores, de tantas circunstâncias, tantas. Veja, até para o paciente entrar, ele precisa ser levado até lá, ele vai precisar dos parentes dele, de alguém que o leve. E aí chega lá, precisa de uma pessoa para recepcionar esse paciente, para conduzir dentro do hospital. E dali ele vai precisar provavelmente de um maqueiro para poder levar ele, para conduzir ele até uma enfermaria ou um quarto, para que ele seja preparado para o momento cirúrgico ali com os enfermeiros, os técnicos. E aí ele é conduzido para o centro cirúrgico. E no centro cirúrgico ele vai precisar dos médicos, dos instrumentadores, de todo o equipamento que foi processado antes, esterilizado antes por uma outra equipe do hospital para esterilizar aqueles instrumentos, senão essa cirurgia não pode acontecer. É necessário todo o aparato cirúrgico, a sala muito bem limpa, ou seja, antes tem que ter vindo alguém que esterilizou aquele ambiente, aquela sala para essa cirurgia acontecer. Depois que acaba, precisa ter alguém, um profissional que vai cuidar do curativo daquela cirurgia. Depois terão que ter todos os profissionais que vão acompanhar no pós-operatório daquele paciente. Todas as medicações que esse paciente vai precisar tomar. Vão existir efeitos colaterais, muitas das vezes, que podem até agredir outras partes desse paciente. E aí vira um ciclo, uma roda de ratos, aquela que não para nunca. Vê se isso faz sentido para você. Agora a pergunta que eu te faço é: e se esse paciente não existir? Se esse paciente não tiver chegado até esse momento? A minha dica para você é: busque de onde de verdade vem a tua doença. De onde de verdade vem sua tristeza, seu desequilíbrio, sua dor. De onde de verdade. Muitas vezes é difícil a gente querer encontrar essa verdade. É doído. Oi, nossa, é doído. É doído. Mas como eu sempre digo, é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que acalenta. Porque a mentira, ela sempre é mãe de outras mentiras. E quando a gente vê, cada vez mais a gente está envolto em mentiras e que não levam a gente para a plenitude, para a felicidade, para a leveza, para a liberdade, para aquilo que a gente quer conquistar. E a verdade não, ela dói, mas dói e sara. Dói e sara. Eu acredito num futuro diferente, onde não vão existir doenças e nem doentes. Mas para isso a gente tem que dar sempre o primeiro passo. Então eu te convido para você conhecer o portal Olhos de Lince, que é o meu projeto, onde eu ajudo pessoas a mudarem seu estado mental, para que elas acessem de verdade quem são e iniciem a cura em todos os níveis de sua existência. Comecem a enxergar além da forma, olhar em profundidade, ouvir, aprender a ouvir a voz interior, que é aquela voz que tudo sabe, aquela que vem da centelha divina, mas que fala tão baixinho, que com tantos ruídos na nossa mente a gente não consegue ouvir. E a gente fica rodando em círculos e repetindo padrões, porque a gente não consegue ouvir aquela voz que vem de dentro. E não é aquela voz que destrói a gente, que fala: você não pode, você não consegue. Melhor não fazer isso, melhor não sair daí, é melhor continuar onde você está. É importante discernir e saber qual que você quer ouvir. E é isso que nós vamos fazer nesse portal, juntos. Clareza. Ter clareza de onde você está e onde você quer chegar. Eu te convido a conhecer esse portal, iniciar o seu processo de expansão da consciência e enxergar além da forma. Vamos fazer isso juntos, para que a gente possa ir para o próximo nível. Tchau!